Eu gostaria de começar hoje recapitulando. Meu intuito é falar de dois lados extremos sobre a graça. Nós temos dois extremos, e é sobre esses extremos que eu gostaria de hoje falar. Mas que para que todos que estão aqui possam entender, então nós vamos começar, pela definição do termo do que é graça. Deixa eu ver, tá? Então nós vamos começar por um texto da Palavra de Deus que define bem a respeito disso. Pode pôr, Alex, por favor. Que em Efésios 2:8, a parte B do versículo. Tá lá? Pode ler esse versículo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem a nós, é dom de Deus. Muito bem. Então, definindo aqui o que é graça, a gente pode entender, segundo as Escrituras Sagradas, que graça é um presente, é um favor que se oferece ou se recebe, é uma dádiva, é uma oferta, é um dom de Deus, tá bom? Quantos aqui já ganharam um presente? Amém. Todos nós, né? E é gostoso nós ganharmos presentes, sim ou não? Sim. Quem gosta de ganhar presente aí? Tem um grupo de crianças que é abençoado, amém? Os kids estão aqui representando em força. Glória a Deus. Então, é muito bom nós ganharmos presente. É ótimo. Todos nós gostamos de ganhar um presente. E normalmente a gente ganha presente em datas especiais. Sim ou não? Sim. Sim. Às vezes a gente ganha um presente, no nosso aniversário. Às vezes na data das crianças, no dia das crianças, no Natal. Às vezes, o que mais, gente? Me ajuda aí. Na Páscoa, Então, presente é bom. E sempre, normalmente a gente ganha um presente em uma data específica. Agora, quem já foi surpreendido em ganhar um presente numa data que não era? Olha, Alex, que bênção. E às vezes a gente ganha um presente, e você não está esperando por aquele presente. E você ganha e fala assim: opa, mas é o meu aniversário? Lembrei do pastor Eduardo. Aquele dia que eu te dei a camiseta, da Acende Fogo. Aí ele: é meu aniversário? Tipo assim, por que eu estou ganhando esse presente? Não é nenhuma data comemorativa. Eu mereço esse presente? Então, normalmente a gente é acostumado a sempre fazer alguma coisa ou ter uma data específica para a gente ganhar um presente. Nós somos acostumados, Nós sabemos, as mães fazem muito isso, os pais, e as crianças já aprenderam a fazer isso também, Estou falando aqui porque nós estamos com um público aqui bem mesclado, então vou falar uma linguagem mais simplória, mais que se faça compreender, tá, gente? Então, muitas vezes a mãe fala assim: olha, se você estudar bastante e passar de ano, no final eu vou te dar presente. Viu, gente? As crianças estão atentas. Vou te dar um presente, Normalmente acontece isso, não acontece? Aí, olha, se você ficar comportado hoje e fizer tudo que eu te mandar, na sua cama, varrer o chão, você guardar os sapatos que estão pela casa, no final do dia eu vou te levar no Mac e você vai ganhar um lanche bem gostoso. Então nós nos acostumamos sempre a fazer o quê? A ter que fazer alguma coisa para ganhar algo em troca. Nós somos acostumados a isso. Mas aconteceu um episódio muito interessante. Muito interessante. Olha, eu estou me sentindo aqui no dia das crianças. Eu acho que eu estou mudando o público, não é, Marte? Então,
episódio muito bom mesmo. O que aconteceu? Aconteceu que, quem sabe a história de Adão e Eva aí, levanta a mão. Quem? Ai, que bom, olha isso, Kids representando. E o que aconteceu? Adão e Eva, eles pecaram e eles foram expulsos, né? E eles desobedeceram a Deus, eles caíram, ficaram afastados de Deus. E eles não podiam mais ter comunhão com Deus. E aí o que aconteceu? Como eles não podiam ter mais comunhão com Deus, então ele já estava condenado à morte. Estava totalmente condenado à morte. E o que acontece? Deus, vendo tudo isso, Deus ele fez o que, queridos? Cadê? Volta lá rapidinho. Pela graça, Ele nos deu um presente. Porque pela graça nós vamos substituir, tá? A palavra graça por presente. Pode ser? Por um favor, por uma oferta. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, mas é um dom de Deus. É um presente de Deus. Então, o que Deus nos deu? Um presente, que foi termos direito à salvação, a se reconciliar, a ter o nosso relacionamento com Deus reconciliado, tá bom? Quem que dá essa graça para nós? Então, nós já sabemos que é graça. Graça é o quê? Um presente de Deus, tá? Já falei, já respondi. Quem dá a graça é Deus. Deus que dá a graça, né? Pode ir, Alex. Pode ir acompanhando. Então, Deus, através da expiação do Senhor Jesus, que foi a maior expressão de amor, porque Deus amou o mundo tanto que Ele deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer e nos salvar, né? Então, olha lá, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a essa graça no qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Então, quem dá a graça é Deus, tá? E para quem que Deus dá a graça? Para todos nós. A graça, ela está ao alcance de todos nós. Só depende de nós escolhermos aceitar ou rejeitar a graça. São todas as pessoas que aceitam a graça de Deus, o presente de Deus? Não. Tem aquelas pessoas que não aceitam. Tem aquelas pessoas que ouvem falar de Deus, né, que Jesus morreu na cruz, mas ela não quer para a vida dela, né? Então ela não aceita. Mas nós que estamos aqui, quem já aceitou essa graça? Amém. E ela é dada a todos, amém? Essa graça está ao alcance de todos, de toda a humanidade, de todas as pessoas. E como tudo na vida tem um propósito, certo? Então, essa xícara aqui, o copo, o recipiente, ele tem um propósito de se colocar algo aqui, né? E beber. Vou fazer isso agora. Então, ele tem esse propósito. E a graça de Deus, ela também tem um propósito. Sabia disso? Sim ou não? Tudo tem um propósito. Fala, a vida tem um propósito. A vida tem um propósito. Fala, eu estou aqui por um propósito. Eu estou aqui por um propósito. Amém. A igreja está aqui para um propósito. Amém? Esse ano nós vamos falar bastante a respeito disso. Então, o propósito da graça de Deus para a humanidade, Colossenses 2,13, dá essa resposta para a gente. Pode ler? E a vós outros, estáis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os delitos. Amém. Então, o propósito da graça de Deus, né?
Ele nos deu, através da graça, o direito de participar da vida eterna, né? De reconstruir a base do nosso relacionamento, né? De Deus, o Criador, e a criatura, que são os homens. E aí nós temos aí a definição do que é graça. O que é graça? Hã? O que é graça, Felipe? Presente de Deus, né? Quem que dá graça? Deus. E para quem é dada? Para todos nós, para aqueles que quiserem receber, né? E o propósito é o que? Nos voltar a Deus, amém? E aí tem os benefícios. Pela graça nós somos salvos, pela graça nós somos perdoados pelos nossos pecados. Através da graça nós somos redimidos, né? E justificados, regenerados pela graça de Deus. E como a gente faz para alcançar a graça? Aí você fala assim: pastora, como que eu faço para alcançar a graça? Fala: porque eu quero essa graça, né? Como que eu faço para alcançar? Romanos 1,16. Vamos lá. Pois não? Isso. Romanos 5,2. Mais alto, gente. Vamos lá. Pela fé, e a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória. Amém. Nós alcançamos a graça de Deus através da fé. Amém? Eu vou pedir para o Alex colocar a versão na linguagem de hoje, que vai facilitar. Amém? Para o nosso público específico alvo. Amém? E aí então nós alcançamos a graça de Deus. E nós alcançamos a graça de Deus através da fé. Precisa acreditar, precisa ter fé para você alcançar a graça e viver a graça de Deus. Amém? Precisa crer que Jesus ele veio. Precisa crer que Jesus, através da morte na cruz do Calvário, ele nos remiu, ele nos regenerou, ele nos transforma através da cruz. Amém? Amém. Mas o que acontece? Eu não vou falar que nós usamos muito esse termo hoje, nos dias de hoje, sobre a falsa graça, ou o termo que muitos dizem, a graça barata, aquela que não é verdadeira, porque isso já acontecia, né? Nos tempos lá do apóstolo Paulo, inclusive, falava-se muito, eles confrontavam Paulo a respeito disso, né? Da graça. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito desses extremos. E o que eu quero que vocês entendam, que a graça que Deus nos deu, que é esse favor imerecido, a graça que Deus nos deu, que é esse presente, ou seja, nós não merecíamos, nós tínhamos errado, nós tínhamos falhado, nós tínhamos desobedecido a Deus, e nós não merecíamos nada, nós não éramos merecedores de nada, mas Deus, Ele nos deu um presente, né? Que foi essa graça. E o que acontece? Muitos, né, têm se confundido a respeito da verdadeira graça, entendendo que essa graça, esse presente que Deus nos deu, é uma licença para vivermos numa vida na prática do pecado, para vivermos pecando. E não é isso, amém? A verdadeira graça, ela não se trata de uma licença para pecar. Então nós não temos essa licença. O preço foi pago, e foi pago um preço muito alto, amém? Foi-se pago um preço alto. Embora muitos não deem esse devido valor, mas o preço foi um preço muito alto. E Paulo, em Romanos capítulo 6, fala um pouquinho a respeito disso, que
se nós recebemos a graça, viveremos no pecado só porque nós estamos na graça de Deus? Claro que não. Então, quando a Bíblia fala que a salvação não é pelos nossos esforços e nem pela obra da lei, isso não anula a verdade sobre santificação, queridos, né? Então, assim, recebemos a graça de Deus, não merecíamos, é pela fé, porém essa graça não nos dá lição, não nos dá não nos dá licença para viver uma vida na prática do pecado, para vivermos uma vida pecando, longe da presença de Deus. Então, eu estava lendo um livro e ele fala um pouquinho sobre o que muitos se andam falando por aí, principalmente nas redes sociais, que acaba confundindo a cabeça de muitos, né? Sobre o que seria essa outra graça, então. O que seria a graça chamada graça barata, ou a falsa graça? O que seria isso? Aí eu pedi para o Alex colocar um slide ali com algumas definições de... Ali. Não é esse não. Não é esse não. Isso. Então, o que seria essa graça barata, gente? Né? Na definição, segundo ali, tem o autor, né, do livro, Gentry, fala que a graça barata, ela justifica o pecado, ao invés de justificar o pecador. Então, ou seja, ela justifica porque a pessoa pode continuar pecando. Então, Jesus já pagou o preço já foi pago, a conta que tinha devedora, alguém foi lá e pagou o preço, então agora eu estou livre. Então, o que eles andam pregando por aí é assim, então, Jesus já pagou, o amor dele por mim, pela humanidade, fez com que ele pagasse um preço alto, um preço de uma vida, então está tudo ok, então agora pronto. Então quer dizer, eu posso continuar levando a minha vida do jeito que eu sempre quis, do jeito que der. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina, né? Então aqui fala que justificar o pecado ao invés de justificar o pecador. Então isso não me dá direito a justificar as práticas ao pecado, né? Isso não me dá o direito a uma licença para pecar. Prega perdão sem arrependimento. Isso é uma coisa muito séria. Então quer dizer, Jesus já morreu, Jesus me deu o presente da salvação, de ter direito, de ter o acesso novamente a Deus, então eu posso continuar, já fui perdoado, então eu não tenho que me arrepender, eu já fui perdoado. Isso é o que os ensinos falsos, os ensinos errados que existem por aí, tá? Seria o que? Um batismo sem uma disciplina eclesiástica, ou seja, eu aceito Jesus, eu tenho o que? Exatamente aquele tópico anterior, né? Um perdão sem um arrependimento, passo pelas águas do batismo, mas continuo uma vida na prática do pecado, né? Uma comunhão sem confissão de pecados, absolvição sem confissão pessoal, graça sem cruz. Então isso é uma definição de uma graça barata, ou seja, de uma falsa graça, tá bom? Então se vocês aqui, nós falamos um pouquinho, semana passada foi falada, né, sobre a verdadeira graça de Deus, que foi ministrada. Nós somos salvos pela graça, somos perdoados pela graça, mas aí que vem a questão, quem é perdoado, quem é salvo, né? Nós passamos a ser o quê? Santificados por Cristo Jesus, mas nós continuamos tendo uma vida dominada pelo pecado. Não podemos, queridos, não podemos, porque quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele nos fez, aquele que aceita esse sacrifício, ele está livre, ele está em liberdade. Antes nós éramos escravos do pecado, nós não tínhamos escolha,
Nós não tínhamos escolha, estávamos condenados à morte eterna, não tínhamos escolha, amém? E não tinha o que fazer, éramos escravos, totalmente dominados. E a diferença de hoje? Aqueles que aceitam a Jesus, aqueles que entendem a obra de Cristo na cruz, é o quê? Que nós temos hoje a liberdade. E nós podemos escolher se você quer continuar cedendo, vivendo na prática do pecado, ou se você quer ter uma vida em santidade ao Senhor. Essa é a diferença. Porque antes nós não tínhamos o direito sequer de escolher. Não tínhamos direito de escolha. Então éramos escravos do pecado. E tínhamos uma condenação. E acabou. Aí vem o quê? Vem Jesus. E Ele nos dá o direito à salvação. E aquele que está em Cristo Jesus, que se torna uma nova criatura, né? Ele já não vive mais sobre o domínio do pecado. Já não é mais o pecado quem domina a vida dele. Ele tem liberdade. Por isso que nós estamos aqui, nós temos a liberdade. Se queremos seguir a Jesus, ou se queremos seguir os desejos dos nossos corações, o desejo do mundo, aquilo que é proposto pelo mundo. Nós temos esse direito. Nós temos essa opção de escolha. Então que a nossa opção, que a minha, que a sua, que a nossa, seja escolher viver aquilo que Deus tem para nós. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Então, quando a Bíblia fala de salvação, que ela não é pelos esforços nem pela obra da lei, isso não anula a verdade sobre santificação. Amém? Esse é outro ponto que diferencia. Então, muitas vezes as pessoas alegam o seguinte: se Cristo já pagou o preço, Ele nos presenteou com a salvação, né? E não é pelos nossos esforços que nós vamos alcançar os céus, a vida eterna. Então eu não preciso ter que ficar me esforçando para poder ter a salvação. A salvação já foi conquistada. É isso que andam pregando por aí. É isso que andam falando por aí. Mas não, isso não é o quê? Isso não é uma verdade. Por que não é uma verdade? Porque não anula a nossa santificação. Amém? Nós precisamos buscar nos santificar a cada dia na presença de Deus. Precisamos buscar isso. Paulo em Romanos 6 ele fala a respeito disso. E aí chegou no ponto que eu gostaria, pode colocar aquele gráfico, o Alex, que é os extremos que eu gostaria de explicar para vocês aqui. São esses dois extremos. Então nós temos aqui a graça, que é o nosso tema, ok? Principal. Que pela graça nós somos salvos, pela graça nós temos perdão dos nossos pecados, pela graça fomos justificados, fomos regenerados. Mas de um lado, nós temos o quê? O antinomismo. E o que é antinomismo, pastora? Aí eu coloquei a definição aqui para vocês, tá? Termo cunhado por Martinho Lutero, do grego, aí não vou me arriscar, como uma declaração que sobre a dispensação do Evangelho da Graça, a lei moral é de nenhum uso ou obrigação, porque somente a fé é necessária para a salvação. Então, nós temos de um lado isso. Então, pessoas que acreditam que a santificação, ela não tem lugar na vida cristã, né? Isso é chamado do antinomismo. Que sobre a dispensação do Evangelho da Graça, né? Então, que não precisa, né? Aí, porque somente a fé é necessária para a salvação. Então, que as questões morais, né? Ela não precisa. Você pode andar do jeito que você quiser. Então, você acreditou na salvação, você teve fé, então pronto. E do outro lado, né, existe no outro extremo, existe aí o legalismo. E o
o que é o legalismo? É o estilo de vida de pessoas que acreditam que o cumprimento das regras torna o indivíduo merecedor do favor e da salvação. Significa pôr regras acima de Deus e das necessidades humanas. Então, de um lado, eu tenho que a fé é o suficiente, e do outro lado nós temos um outro extremo de que, eu preciso fazer o quê? Eu preciso cumprir regras e leis, porque são os meus esforços humanos que vai fazer com que eu seja salvo, Então, são dois extremos. Aí você fala, pastora, mas e aí? Então eu preciso me esforçar, eu preciso fazer coisas para que eu tenha a salvação? Vamos entender isso, tá? Então a salvação, ela não é mérito do homem, não é mérito nosso, não é resultado dos nossos esforços. Porém, não significa que nós devemos andar de qualquer jeito ou de qualquer maneira. Porque nós precisamos entender que a santificação, ela é fruto da salvação. E não para nos tornar mais salvos. Amém? Tem pessoas que acreditam, um lado, um extremo, pessoas que acreditam, até na questão de se eu fizer coisas, se eu andar dessa maneira, então eu vou ser salvo. Então ela está anulando a obra de Cristo na cruz. Ela anula quando ela acredita que se ela fizer coisas, então ela vai, e consegue a salvação. E existe aquele grupo de pessoas também que acredita que é só pela fé. Então, já acreditei, já tenho a salvação. E o que Deus quer? Deus quer que nós aceitamos, sim, pela fé, a obra de Jesus na cruz, que nós entendemos que, embora não merecíamos, Deus nos deu esse presente, amém? Mas que nós precisamos a cada dia viver em santidade, buscar a santificação, porque a santificação, ela é fruto da nossa salvação, daquele que entendeu o plano da salvação. Aquele que verdadeiramente entendeu o plano da salvação, ele tem o desejo de viver, de andar em santidade ao Senhor. Amém? Ele tem esse desejo, porque ele entende a obra de Cristo na cruz. Ele consegue dar o devido valor a essa obra de Cristo na cruz. Quando eu entendo, quando eu penso sobre graça, e eu fico muito preocupada, melhorou. Eu fico muito preocupada que o que vem à minha memória é a história daquele jovem que todos nós conhecemos, o filho pródigo. O filho pródigo, queridos, foi aquele que matou o pai em vida. Todos sabem disso, Pediu a ele: olha, eu quero toda a minha herança, eu quero aquilo que me é de direito, e eu quero viver minha vida. Esse é o filho pródigo, que nós conhecemos a história de Lucas. E esse filho, quando ele pegou essa herança e ele saiu pelo mundo, ele estava matando o pai em vida. Mas nós temos também o outro filho, que é o filho mais velho, o irmão mais velho. E esse, ele não saiu, mas não houve festa e nem alegria da parte dele, quando aquele filho que foi embora, e que vamos usar aqui, vocabulário bem popular, ele pegou toda a herança do pai, desperdiçou, ele acabou com tudo. Depois ele estava como servo, ali desejando comida dos porcos. E aí ele volta. E quando ele voltou, o pai estava esperando ele. Porém, quando o filho que não estava em casa, aquele irmão do filho pródigo, ele
quando ele avistou que estava acontecendo alguma coisa naquela casa de diferente, e ele foi se aproximando, e quando ele percebeu, ele questionou o pai. Ele disse assim: olha, eu tenho estado com você todo esse tempo, e você não fez uma festa dessa para mim. Você não matou tantos para fazer uma festa para mim. Ou seja, ele estava ali querendo ser justificado pelos atos dele. Errado também. Aí você pergunta, quem é mais errado? Os dois estão errados. São os extremos. Aquele que mata o pai em vida e vai viver no mundo, vai viver aquilo que a vida pode proporcionar, que o dinheiro pode proporcionar. E aquele também que ficou, mas que se achava merecedor, tinha direito, achava que tinha total direito, e tinha direito a mais, porque ele não tinha ido, porque ele fazia. E muitas vezes nós caímos neste erro. Quando nós caímos neste erro? Em que momento, em que circunstância, pastora? Quando eu achar que, porque Cristo morreu na cruz, e eu acreditei nessa obra, e eu acreditei no sacrifício de Jesus, então agora foi pago o preço, eu estou livre e eu posso andar de qualquer maneira. Errado. Ou então quando eu acredito que eu me esforço, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu frequento a igreja, então eu me sinto mais merecedora do que aqueles que não fazem. Então esses dois extremos estão errados. Então o que acontece? Pastor, então qual que é o certo? É eu crer, é eu receber esse presente que Deus me deu, porém eu dou tanto valor, que se preciso for, eu deixo as minhas redes, eu largo tudo, porque eu entendo que Cristo é o centro da minha existência. Se eu vivo, se eu estou aqui, é porque Cristo pagou um preço alto. Então eu não preciso ceder às minhas vontades, ceder ao que o mundo ele pode oferecer, porque muito maior foi o que Jesus ofereceu, o que Deus ofereceu pela minha vida. Então eu tenho que, de alguma maneira, eu me sinto, não na obrigação, mas de um coração tão grato a Deus, que eu quero viver os meus dias, eu quero viver com intensidade, eu quero amar a Deus, eu quero fazer como aquela mulher, que ela derramou ali nos pés de Jesus o perfume mais caro nos pés de Jesus, ela ofereceu o melhor dela. Amém? Qual que deve ser o nosso posicionamento em relação a isso? Qual que deve ser o nosso posicionamento? A nossa responsabilidade. Eu quero ler com vocês, falando sobre a santificação, que é o que está aqui, no meio, tá? Eu não tenho que pender nem para um lado, e eu nem tenho que pender para o outro extremo. Eu tenho que ter um equilíbrio. E onde está o equilíbrio? Na santificação, tá? No Sermão da Montanha, Jesus ele fala a respeito disso, e ele nos ensina a respeito do que? Da conduta moral, da forma que nós temos a postura que nós temos que ter como cristãos, como conhecedores da palavra de Deus. Nós não devemos andar de qualquer maneira, nós não devemos agir de qualquer forma, não, mas a palavra de Deus ela nos diz, e ela fala em 5,16, aqui nessa versão ela diz assim, brilham a vossa luz diante dos homens, e que eles vejam as boas obras e glorifiquem o Pai
Então, queridos, é através da minha vida, é através da sua vida. Não é as minhas boas obras, não é o meu bom comportamento de ser, a minha maneira de vestir, a minha maneira de andar, né, que vai me fazer mais salvo ou menos salvo, porque a salvação, ela não vem de mim, é um presente dado por Deus. Porém, o que acontece? Eu preciso ter uma vida e viver uma vida buscando a santificação. Para quê, pastora? Para que a luz de Deus, ela brilhe em mim, diante dos homens, e para que eles vejam, e para que eles glorifiquem o Pai que está no céu, através da minha vida. Que através da sua vida, que através do seu andar, que através do seu falar, que através do meu andar, que através do meu falar, as pessoas olhem e elas vejam Cristo em mim. E elas olhem e vejam a esperança de uma vida diferente. Que quando as pessoas olharem e verem a pastora Alessandra na faculdade, no trabalho, na rua, na família, eles possam ver e entender: ali está alguém que valoriza a obra de Cristo na cruz, que entendeu o valor do sacrifício de Cristo na cruz. Ali está alguém. Por quê? Porque é alguém que coloca Cristo como centro da vida. As outras coisas ficam o quê? Periférica. Cristo é o que é mais importante na minha vida. É aquilo que é mais valoroso na minha vida. Por quê? Porque se não fosse por Ele, eu não estaria aqui. Então eu vivo para Cristo. Então nós precisamos entender isso. Amém? Precisamos entender. Tem a ver com glorificar a Deus com a nossa vida. A palavra de Deus fala que nós somos o sal da terra. Nós somos o que é a luz do mundo. E esses textos e esses versículos vêm para quê? Para desmistificar essa banalidade que estão tentando fazer com a graça de Deus. De que porque nós recebemos a salvação pela fé, nós devemos andar e viver de qualquer maneira. Não. Não. Ou por essa outra extremidade de que eu faço coisas, eu aconteço e por isso eu tenho a salvação. Também não. Nem um extremo, nem o outro. Pela misericórdia, pelo amor de Deus, Ele deu o seu Filho. Não foi qualquer coisa, não foi qualquer objeto, não foi qualquer valor. Ele deu o seu Filho. Foi uma vida, foi sangue que foi vertido na cruz do Calvário. E em Romanos 6 fala a respeito disso, que não é porque nós recebemos um presente de Deus que nós vamos ficar pecando como se estivéssemos no quê? Numa cachoeira, que você vai lá, se suja, aí depois entra lá, se lava, se suja, vai lá, se lava de novo. Não, nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados, recebemos um presente, uma dádiva, um dom, um favor imerecido, mas que possamos entender o valor do sangue de Jesus que foi vertido, o valor que tem. Deus deu o seu Filho. Eu recebo isso de coração. Eu serei grata a Ele, porque eu não merecia. Deus nos chama a viver uma vida desta maneira, queridos, amém? E não uma vida achando que podemos viver de qualquer maneira.
Eu quero ler aqui, eu vou procurar aqui, rapidinho. Gente, a gente tem uns apegos com a Bíblia da gente, né? Quando a Bíblia é da gente, a gente acha com facilidade. E olha o costume errado, viu, gente? Ó, vocês estão colocando a gente em mau costume, viu? Ficar lendo no telão os versículos, tá? Ficar pegando assim, lendo Bíblia aqui nos aplicativos. Pega a Bíblia manual e vai procurar para ver. Não é, Bart? É, Bart, vai vendo. Fala a Deus, né? Não vamos deixar para ler a Bíblia aí no celular, gente, de preferência, né? Enquanto estiver no ônibus, em algum outro lugar. Olha aqui, gente, Romanos 6. A nova vida em Cristo. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Queridos, olha a extremidade aí. Olha aí. Como vamos querer viver no pecado se nós já morremos para ele? Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele, por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Amém? Aí vem o verso 6. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Vocês entenderam? Então a diferença está aí. Antes nós não tínhamos escolha. Escravo, ele tem que se submeter ao seu senhor, certo? Ele não tem escolha, ele tem que se submeter, tem que ser submisso. Então não tem. Então o que Jesus vem e faz? Ele nos traz o caminho da libertação. Ele nos dá, como se diz, a carta de alforria. E aí muitos usam isso e começam a deixar ser escravizado novamente pelo pecado. Ele volta a ser escravo do pecado. E não foi para isso que Deus nos chamou. Amém? Deus nos chamou para sermos livres. Amém? Deus nos chamou para o quê? Para sermos livres. Amém? Glória a Deus. E em 1 Coríntios capítulo 10, quero só ler aqui o que aconteceu com outro tipo de sistema que Paulo encontrou. Outro sistema. Aqui, em 1 Coríntios, capítulo 10, vocês podem ler, não vou ler todo o capítulo aqui não, tá? São 15 para as 9. Mas, resumidamente, Paulo ele fala contra um outro tipo de sistema. Que sistema é esse? Pessoas que estavam tão seguros de que eram salvos pela graça, aquela outra extremidade, que eles estavam participando de festas pagãs, eles estavam comendo comida sacrificada aos ídolos, eles estavam se prostituindo. Aí Paulo ele vai e fala contra isso. Gente, será que é algo que a gente está se familiarizando?
com isso? Hoje nós vamos aí, aproveitando a deixa no missionário João Batista, nosso superintendente. Você vai numa festa, você não sabe mais se aquela festa é cristã ou se ela é pagã. Hoje as pessoas falam assim: eu sou cristã. Porém, vou supor, principalmente casamento. Casamento a gente sofre, né? Os pastores às vezes vai fazer os casamentos, chega na hora da festa, a gente não sabe se a gente continua sentado, se a gente levanta e vai embora. Porque eu acho que nos cursinhos agora de pré-nupcial, né, preparatório para os casais, eu acho que vale a pena, se existe algum, né, de colocar lá: olha, gente, vou fazer um casamento ali, né, como pastor, titulado ali como pastor, que vai ministrar o casamento, mas eu quero poder continuar até o final do casamento. Porque no metade do casamento a gente fala assim: Senhor, aqui não me cabe mais. Pelo menos aquele que tem a sensibilidade do Espírito Santo de Deus, não se sente mais à vontade de ficar. Gente, é funk, é tudo. Então as pessoas, elas estão o quê? Se misturando. Aqui em 1 Coríntios 10, capítulo 10, Paulo fala a respeito disso. Peraí, o que está acontecendo com vocês? Era um pouquinho, tem alguma coisa errada aí. Vocês estão achando o quê? Vocês estão tão seguros, né? Da graça que foi dada aí, da salvação que vocês receberam, né? Que vocês acham que pode tudo agora. Pode fazer as coisas de qualquer maneira, levar a vida que Deus te deu de qualquer forma, de qualquer maneira. Não, não podem. Aí Paulo pega o quê? Aqui no capítulo 10 ainda. Ele pega a história do povo de Israel, né? Pois vocês podem ler. Aí ele pega a história do povo de Israel e dá como exemplo. E ele fala: olha, Deus salvou o povo de Israel. Deus tirou eles lá do Egito. Deus fez com que eles passassem até pelo mar, em terra seca. Deus conduziu esse povo com uma nuvem. Mas eles, o quê? Morreram no deserto. Isso é um alerta para todos nós. Senhor, eu canto no altar da igreja. Senhor, eu pego o microfone e eu ministro. Senhor, eu oro. É? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Fala misericórdia. Então nós precisamos entender que, apesar de recebermos o presente de Deus, nós não podemos andar de qualquer maneira. E também não podemos levar a vida de uma forma acreditando que os nossos atos, o nosso comportamento, a nossa maneira de ser também nos salva. Vocês estão entendendo isso, gente? Não sei se eu estou me fazendo clara a respeito da minha preocupação, para a minha vida em primeiro lugar, e como pastora, diante de tudo que nós vemos acontecendo. E que nós vamos falar que é nos dias de hoje, porque isso aqui já acontecia aqui, ó. Paulo já falava a respeito disso. Paulo já estava dizendo que mesmo aquelas pessoas sendo salvas, elas morreram no deserto, porque elas não entenderam que foram salvas para as boas obras. Então, nós fomos salvos por Cristo Jesus. Quem tem certeza da sua salvação aí? Amém? Amém? Porém, nós fomos salvos e temos o quê? Uma missão, um propósito. Esse ano vamos falar muito a respeito disso. E para que a luz brilhe através de você, para que você seja o sal dessa terra, para que você seja e faça a diferença, não porque você é bom,
Não, mas é porque Cristo está no centro da sua vida e Ele é bom. Então, quando você se deixa governar, sua vida ser governada por Deus, pelo Espírito Santo, aonde você está, você mostra a diferença. Amém? Todas as vezes que eu falo a respeito disso, me faz lembrar de um período que eu estava trabalhando em uma empresa, e que, já contei isso aqui, inclusive já até recebi aqui uma das chefes de departamento aqui na igreja, e que ela me via, né, lá no ambiente de trabalho. Eu nunca cheguei, gente, nem precisei, não é porque eu tinha vergonha não, viu? Mas eu nunca cheguei lá com uma credencial, um crachá, sou pastora. Ou alguém que me abordasse alguma coisa, olha, eu sou pastora. Olha, eu sou... Não. Porque eu tinha vergonha? Não. É porque, muito mais do que falar, nós devemos viver. Nós temos que viver. Aquele que realmente coloca Cristo no centro da sua vida, ele não precisa falar. As pessoas vêm. Amém? E aí, eu estava ali e ela chorou muito. E ela falou assim, olha, eu queria que você fizesse uma oração por mim. E eu falei para ela, no espaço, orei. E dali ela falou, olha, eu quero que você faça a oração todos os dias no meu setor de trabalho. Eu falei, mas eu não posso fechar o meu setor. Não, vou conversar com o responsável do seu setor para te liberar todos os dias, 15 minutos antes do expediente encerrar, para que você faça oração com a gente. E ali eu comecei a fazer todos os dias oração. Passado um ano, eu fui tirar minhas férias, e aí eu deixei bilhetinho na mesa de cada uma das minhas amigas de trabalho ali. E ela virou para mim, essa que era chefe, e veio até mim e falou assim, o que nós vamos fazer aqui sem a nossa pastorinha? Aí eu olhei para a cara dela e comecei a dar risada, né? Aí eu falei, pastorinha? E dei risada. Aí ela falou assim, eu não sei, eu acho que porque você ensina a gente, você ora pela gente, você conversa, você, né? Aí eu falei, Ela falou assim, mas por que você está com essa cara espantada? Eu falei assim, porque eu sou pastora. Ela fez assim, é verdade mesmo? Você é pastora? Eu falei assim, sou. Ela falou assim, nossa, se eu soubesse que você era assim, pastora, acho que eu não tinha nem falado com você a princípio. Ainda bem que você não disse nada. Mas eu não disse, mas as minhas atitudes, o meu comportamento, o meu testemunho mostrava quem estava no centro da minha vida. Amém? É assim que nós devemos ser. As pessoas, elas precisam ver que em nós existe quem? A presença de Deus. Amém? Nós não precisamos ficar falando. Mas as pessoas olham, ela vai falar, o que você tem de diferente, Stephanie? O que você tem de diferente, Mari? Eu vejo algo diferente. Nossa, eu estou perto de você, eu sinto uma paz. Por que eu sinto essa paz? Eu vou te explicar. É Cristo em mim. É Cristo em mim. Amém? Então, quando nós deixamos Cristo estar no centro das nossas vidas, então nós temos certeza da salvação, nós não vivemos de qualquer maneira, porque nós entendemos o preço do sangue de Jesus. Amém? E a responsabilidade de todo cristão. Cadê os cristãos aí? Diga amém. Qual que é a responsabilidade, pastora? Romanos 6,12. Vamos lá?
12 ao 14. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, olha aí, pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Amém? Então, esse texto aqui, ele vai contra o quê? Aquela extremidade, né? Que nós vimos ali, que era o quê? Nós achamos que já somos salvos, então devemos viver de qualquer maneira. Não. Aqui fala. Verso 14. O pecado não dominará vocês, pois vocês não estão mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Amém? Então é nosso dever, queridos. Nós vivemos uma vida completamente entregue a Deus. Amém? Oferecer as nossas vidas como sacrifício vivo a Deus. Sacrifício vivo a Deus. Cristo morreu, eu morri com Ele. Então quem vive agora? Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo pelo quê? Pela fé. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Jesus, tem misericórdia, meu Deus, das nossas vidas, ó Pai. Feche os seus olhos agora. Que a nossa oração nessa noite seja para que Deus venha guardar a nossa mente. A palavra de Deus em Efésios fala sobre as armaduras. As armaduras que Deus nos dá. E uma delas, queridos, é o capacete da salvação. Mais do que nunca, toma cuidado com a sua mente. Toma cuidado com as vozes. Toma cuidado com as mensagens que têm chegado até você. Por isso, a importância de nós nos atentarmos para a palavra de Deus. Por isso a importância de nós lermos a palavra de Deus, para que nós não sejamos carregados por qualquer tipo de ensino, por qualquer tipo de mensagem, mas que nós possamos entender, reconhecer a voz de Deus. Senhor, quando são aqueles que estão agindo como os fariseus, os religiosos, que anulam o poder da cruz e acham que os atos dele vai dar a ele o direito da salvação. E quando são aqueles que acham que porque Jesus já morreu, eu posso levar a vida de qualquer maneira. Não. Senhor, eu aceito esse sacrifício, eu reconheço esse sacrifício e procuro viver uma vida em santidade, que agrada ao Senhor. Uma vida que não é a minha vida. O apóstolo Paulo fala que aquilo que eu quero são as coisas que eu não faço. Amém? Então que nós possamos a todos os dias crucificar a nossa carne, a nossa vontade, o nosso eu, para que Cristo possa viver e resplandecer a luz sobre nós. Amém? Senhor Jesus, Pai, nós te damos graça nessa noite. Te louvamos, Jesus querido,
Te louvamos, Senhor Jesus, pelo Teu amor. O amor do Senhor que nos alcançou. Meu Deus, o amor do Senhor. Meu Deus, que nos viu. Meu Deus, o amor do Senhor que nos constrange. Meu Deus, o amor do Senhor que nos faz pessoas livres, libertas de um domínio, de uma escravidão, de um jugo. Meu Deus. E queremos viver, ó Pai, todos os nossos dias, minutos, segundos, os nossos anos, ó Deus, reconhecendo, meu Pai, que se estamos aqui, se temos o direito à salvação, à vida eterna, porque o Senhor nos viu, porque o Senhor nos amou, porque o Senhor, ó Pai, nos quer junto de Ti. Meu Deus, e que todos os dias o Senhor possa nos dar poder e graça para escolher viver, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. As paixões deste mundo são passageiras. Meu Deus, tantas coisas que muitas vezes o diabo coloca diante dos nossos olhos e que muitas vezes enche os nossos olhos, mas que nós sabemos que dura apenas um pouco, minutos, segundos. Meu Deus, mas nós queremos viver aquilo que é eterno, aquilo que é para sempre, e por isso nós preferimos, nós escolhemos morrer com Cristo para também ressuscitar com o Senhor Jesus. Então nós morremos, ó Deus, nós morremos para as paixões, para os desejos, meu Deus, pecaminosos, para as nossas vontades, ó Deus, e ressuscitamos com Cristo Jesus para uma nova vida. Meu Deus, eu quero Te agradecer nessa noite, meu Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos, pela vida de cada um dos Teus filhos e filhas que aqui estão, ó Deus. Que possamos, meu Deus, ajudar os nossos irmãos a, meu Deus, a não serem confundidos, meu Deus, a não serem atraídos, meu Deus, pelas mensagens erradas, pelos falsos ensinos, ó Deus. Meu Deus, tenha misericórdia da Tua igreja, tenha misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus. Senhor, que verdadeiramente possamos colocar o Senhor como centro das nossas vidas, centro da nossa vida, ó Pai. Meu Deus, que possamos aprender a valorizar o sangue que foi derramado, o corpo que foi partido, ó Pai. Meu Deus, que a vida que o Senhor nos deu possamos viver com responsabilidade, não de qualquer maneira, não de qualquer forma, mas viver a vida que o Senhor nos deu com responsabilidade, ó Pai. Oh, meu Deus, coloca mais temor do Teu Espírito nos nossos corações. Coloca mais temor, meu Deus, no coração da igreja. Ajuda-nos, ó Deus. Tira de nós toda a hipocrisia. Tira de nós, ó Pai, toda a religiosidade. Tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que possa nos afastar, nos distanciar da Tua presença, ó Pai. Oh Jesus, eu Te agradeço, meu Deus, pelo Teu amor que me alcançou. Meu Deus, a Tua palavra nos diz: não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, ó Pai. Meu Deus, e nós estamos aqui, queremos dizer: eis-nos aqui, Senhor. Que sejamos, meu Deus, a esperança que este mundo precisa, este mundo caído.
meu Deus, cheio, meu Pai, de frustração, meu Deus. Pessoas, meu Deus, que não têm esperança, mas, meu Deus, que ao olhar para nós, eles possam ver o Senhor em nós, eles possam ver a luz do Senhor brilhar em nós. Meu Deus, eles possam ver em nós, ó Deus, uma luz, meu Deus, que o Senhor dá, para que eles possam, meu Deus, ter vida transformada, sair, meu Deus, da escravidão do pecado e ser transportado para a luz. Senhor, alcança agora os nossos familiares, ó Deus. Alcança, Senhor, aqueles que ainda, meu Pai, não tiveram encontro com o Senhor. Alcança, Senhor, os nossos vizinhos. Alcança aqueles que trabalham, meu Deus, muitas vezes do nosso lado. Aqueles, meu Deus, que muitas vezes andam conosco, ó Pai. Que eles possam ver o Senhor em nós. Não porque queremos, meu Deus, sermos merecedores da salvação, mas porque reconhecemos que não merecíamos, que o Senhor nos deu um presente tão grandioso, que o Senhor nos deu um presente tão maravilhoso, que nós precisamos, meu Deus, valorizar isso. Valorizar, Senhor, os momentos que o Senhor nos concede estarmos juntos, para nos regozijar, para nos alegrar na Tua presença. Senhor, eu te louvo por este momento que o Senhor nos proporcionou para estarmos aqui juntos. Ah, meu Deus, como eu gostaria, meu Deus, que os outros irmãos que não estão aqui nessa noite pudessem entender a grandiosidade, meu Deus, Pai querido, deste culto, o valor que tem, meu Deus, em nos reunirmos e aprendermos mais do Senhor. Porque quanto mais aprendemos do Senhor, quanto mais estivermos, meu Pai, junto do Senhor, mais distante estaremos do pecado, mais longe estaremos, meu Deus, daquilo que pode nos contaminar, ó Pai. Quanto mais perto estivermos, meu Deus, da vida que o Senhor nos deu, dos seus ensinamentos, mais longe, meu Deus, estaremos, meu Pai, da podridão deste mundo, ó Deus. Ó Deus, tenha misericórdia, meu Pai. Senhor, a Tua palavra nos diz que quem convence o homem acerca do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo do Senhor. Abre os olhos da Tua igreja, abre os olhos do Teu povo, Senhor. Abre os nossos olhos, ó Pai, que possamos verdadeiramente enxergar, ó Deus, o reino do Senhor, ó Pai. Que possamos enxergar, ó Deus, a Tua grandeza, ó Pai. Como somos pequenos, ó Deus, como somos pequenos, e mesmo assim o Senhor nos amou, e mesmo assim o Senhor nos chamou, nos escolheu. Pai, te dou graças, graças te damos, Senhor, graças te damos, ó Deus. Ore, mamachana, cantala, macheira, trebalabas. Ore, mamachana, cantala, balabaceira, trebalabas. Deus, eu te amo, Jesus. Obrigada, Senhor, pelo sangue derramado, pelo corpo partido, pela essa nova aliança, pela vida que o Senhor nos deu, por tirar de nós, ó Deus, as vestes sujas e nos dar, ó Deus, novas vestes, por colocar, meu Deus, um anel de autoridade, meu Deus, no nosso
meio, por nos reconhecer, meu Pai, como sendo seus filhos. Obrigada, Jesus. Bendito seja o teu nome, meu Deus. Bendito seja o Senhor que criou os céus e a terra. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Que possamos, meu Deus, brilhar diante dos homens, ó Pai, e que eles vejam Cristo em nós, que eles possam ver Cristo em nós. Aleluia, Jesus. Aplauda o nome do Senhor bem forte. De tudo que foi dito aqui nessa noite, você puder gravar, grave uma coisa: aonde você colocar a planta dos seus pés, pense assim: olha, Cristo está aqui através da minha vida. Eu posso estar neste lugar? Cristo pode estar neste lugar? E Cristo está em vós, Cristo está em nós. Amém? Nós somos boca de Deus. Nós devemos ser a presença de Deus materializada nos lugares. Amém? Veja essa vida com valor. A vida que Deus te deu. Agradeça a Ele todos os dias, pois Ele nos deu acesso ao trono sagrado. Amém? Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Passa a palavra para o pastor Paulo, para o Darte, para a Thaís. Para quem? Para quem? Para o Joe? É? Então vamos receber o Joe com bastante alegria, irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Acho que me pegou de surpresa agora. Vamos adorar ao Senhor, amém? Depois de uma palavra dessa poderosa. Que os meus olhos não possam ver, eu creio em tuas promessas. Se meu coração ansioso está, eu espero em ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, então eu sei, tu me sararás. E se tudo está perdido, então eu sei, tu restaurarás. Que os meus olhos não possam ver, eu creio em suas promessas. Se o meu coração ansioso está, eu espero em ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido,
e não sei, tu me sararás. E se tudo está perdido, e não sei, tu restaurarás. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Espírito Santo, possamos descansar em Ti. Possamos realmente descansar em Ti, Senhor. E entender o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas. Entender que nem todas as propostas são suas, Senhor. Que não temos que ir atrás delas. Pai, nos ensina o equilíbrio. Nos ensina o equilíbrio. Que possamos andar equilibrados diante da Tua presença. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que possamos guardar essa palavra em nossos corações, Senhor. Que o diabo não roube o que foi nos ensinado hoje. Guarda, escreve nos nossos corações, Pai, nas tábuas dos nossos corações. Que possamos todos os dias, Pai, pregar a Ti. E se for necessário, a gente fala. Que os nossos atos, Senhor, falem mais alto do que a nossa voz. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê mais uma vez uma salva de palmas ao Senhor.